Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa pequena aula sobre o caminho para ter sucesso, para ter progresso. Afinal de contas, todo mundo sabe o que precisa ser feito para emagrecer, para definir o corpo. E aqui na minha consultoria, o diferencial são os aspectos comportamentais para que a gente consiga atingir isso. E para isso, nós precisamos falar um pouquinho sobre tomada de consciência. E é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Mas por que consciência? Olha só, a consciência ela é responsável pelo nosso progresso. É ela que faz perceber como que está o mundo à nossa volta e a nossa necessidade de mudar. Eu explico para vocês. Se você não perceber, por exemplo, que está acima do peso e não perceber o quanto que está te fazendo mal, você não vai ter motivação o suficiente para mudar os seus hábitos, se alimentar melhor, fazer atividade física consistente com seus objetivos. Então, todo mundo sabe o que precisa ser feito para isso. Precisa se alimentar bem, precisa praticar exercício físico, precisa beber bastante água, precisa dormir direito. Só que por que as pessoas não fazem? Porque falta um pouquinho de consciência. Tem um cara que eu gosto muito, um cara chamado Paulo Vieira, num livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Estou até com ele aqui, ó, esse livrinho aqui. Ele diz o seguinte, que a primeira etapa para você ter progresso é você entender a sua consciência. Essa é a primeira etapa. Então, para você entender, existem 3 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência é o quê? É a consciência disfuncional. Imagina só aquela criança que não tem noção nenhuma de mundo, não tem maturidade, que ela pensa que o mundo gira ao redor dela. Ela tem uma visão muito limitada de mundo, por exemplo. Então ela só vai pensar nela e nos seus benefícios, não consegue entender nada do que acontece. Então ela vai achar normal só ter as vontades dela satisfeitas. É aquela pessoa que desconta todas as suas expectativas e frustrações, por exemplo, numa comida que não é saudável. Então, essa consciência disfuncional, que você não tem noção do quanto que isso vai te fazer mal no curto, no médio e longo prazo, às vezes está sendo caracterizada por você. Essa é a primeira etapa. Depois, quando a gente evolui, tem maturidade, a gente vai trabalhar num outro nível de consciência, que é chamada de consciência relativa, que a gente só tem, já é melhor do que a consciência disfuncional, só que a gente relativiza muito, né, essa questão da nossa consciência. E aí, essa consciência relativa é aqui que eu quero trazer o ponto principal dessa pequena aula. A gente relativiza muitas coisas, e aí nós temos alguns comportamentos que vão sabotar o nosso processo de emagrecimento, de definição muscular, aquela busca pelo nosso corpo dos sonhos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar o motivo que você quer emagrecer, que você quer realmente definir o seu corpo, que você quer olhar no espelho? Quem seria você daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, com esse corpo dos sonhos? Que comportamentos você adotaria para isso? Pois é, essa consciência, esse motivo, ele precisa ser forte o suficiente para você vencer essa tendência de você querer descontar as suas expectativas e frustrações numa série de fugas. O que eu quero dizer? É o seguinte, a sua consciência relativa, ela muitas vezes vai ir por 3 caminhos quando você diagnostica um problema, só que você não percebe tanta a necessidade de você combater esse problema. Vamos colocar, por exemplo, o sobrepeso. Temos 3 atitudes principais que fazem com que nós não demos tanta importância a esse sobrepeso. A primeira, a gente diagnosticou, tô com sobrepeso. A primeira é muito comum em homens, por exemplo, é a bobificação. Você começa a fazer piada. É aquele cara que chega lá, por exemplo, e fala, cara, essa barriguinha aqui, isso aqui é muito investimento, é muito chope, é muito torresmo, eu não vou pegar isso aqui porque não preciso, tá? Mulher gosta de dinheiro, mulher não gosta... Não, cara, não é engraçado você se olhar no espelho e ver que você tá acima do peso, que você tá com sérios problemas de saúde, o teu médico falando que você precisa mudar e você fazendo piada com isso. Não é engraçado. A segunda atitude, mais comum em mulheres, por exemplo, é a vitimização. Ai, meu Deus do céu, mas como que eu vou emagrecer? Eu sou mãe, eu trabalho fora, eu não tenho rede de apoios.
você começa a colocar uma série de justificativas para tirar de si a responsabilidade em correr atrás daquilo que você quer. A vida não é fácil, na vida não tem almoço grátis. Então, se você está com um desafio, não importa. Como diz o treinador do Tom Brady, lá do ex da Gisele Bündchen, por exemplo. Ele falava o seguinte, né? Você chegou, fez um jogo ruim, não teve aquela performance esperada, ele dizia o seguinte: Don't complain, don't explain. Just show up and do your best. Tradução: não se justifique, não se explique, não reclame. Apenas apareça e dê o seu melhor. Às vezes você não vai conseguir fazer da maneira que você queira, mas faça melhor do que você mesma fez ontem. Entendeu? Então não se vitimize, não se justifique, apenas retome as rédeas da sua vida e faça o seu melhor, porque a chave, o segredo, a chave toda do processo é a consistência. Não adianta você entregar 110% num dia da semana e os outros 6 dias você entregar 10%, 20%, não. É melhor você entregar 60% todos os dias. Depois você sobe para 70%, depois 80%. E esse é o game, esse é o jogo. Você vai progredindo porque você tem que competir com você mesma. Seja melhor, nem que seja 1% do que você foi ontem. Você não precisa ser a melhor do mundo, você só precisa ser melhor, tá? E a terceira atitude levada pela sua consciência relativa é o quê? É a romantização. Aí as pessoas estão tão fixas na ideia de que não conseguem, começam a romantizar uma coisa, falam, não, nós temos que aceitar o nosso corpo. Como é que é? Você tem que aceitar que você está sofrendo, você está com problema de saúde. Cara, mas minha tia, ela tem obesidade, mas as taxas dela estão todas normais. Pera aí, quer dizer então que meu tio que fuma todo dia, ele, por um milagre divino, não tem problema de pulmão, eu vou falar que o cigarro não faz mal? Não, a regra é sobrepeso está aliado, já tem correlação, os estudos mostram correlação com ansiedade, depressão, problemas de saúde enormes e vários. Então você vai pegar um caso para você virar isso como regra? Não, a regra é obesidade, sobrepeso traz muitos problemas de saúde. De acordo com a OMS, a obesidade e o sobrepeso matam mais do que a fome. Então não vamos romantizar o sobrepeso e a obesidade, tá? Vamos fazer o quê? O que precisa ser feito. Então eu te pergunto, qual é o seu motivo? Por que você vai estar fazendo isso? Quem vai ser você se você estiver mais magro, mais forte? Você vai se olhar no espelho, vai poder brincar com seus filhos, vai poder dar mais atenção ao seu marido, à sua esposa. Quem vai ser você? Então busque essa consciência, tome essa consciência para que você atinja o último estágio, a consciência plena, onde você consegue ter uma visão total, 360, do que quem você é, o que você precisa fazer e a necessidade de fazer isso constantemente. Dessa forma, eu tenho certeza que você não vai ter o compromisso de fazer o melhor sempre, mas fazer cada dia melhor do que você fez ontem, tá bom? Fique com Deus, espero que isso tenha ajudado e até a próxima aula.